Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Hoje abordaremos o tema A Terceira Revelação, Verdade, cuja bibliografia encontra-se na descrição deste vídeo. E recebemos a nossa irmã Lorena Quemelo, trabalhadora do movimento espírita, para partilhar deste diálogo. Seja bem-vinda, Lorena. Obrigada, Vanderlei. É um prazer novamente estar aqui, colaborar com a nossa doutrina espírita, divulgando os seus ensinamentos e consolando através desse amor que ela nos ensina, de amar ao próximo, servi-lo e auxiliá-lo. Até o presente, a lei foi revelada à humanidade sob 3 aspectos essenciais: justiça, amor e verdade. Moisés, particularmente no Decálogo, revela ao homem a lei sob o aspecto da justiça a que todos se submetem e lança as bases do direito, estabelecendo obrigações inalienáveis a cada um. Estabelece-se aqui a substituição do direito da força pela força do direito. Se com Moisés aprendemos a respeitar o semelhante, fazendo-o por temor à lei, com Jesus aprendemos a amar incondicionalmente ao nosso próximo como a nós mesmos. A terceira revelação, com a função de estabelecer a verdade, que envolve o espírito sob todos os aspectos, sua natureza, origem e destino, se faz para a humanidade pela luz do Espiritismo, implantada na Terra por inúmeros espíritos que se identificam coletivamente como Espírito da Verdade, e teve na codificação de seus ensinamentos através do trabalho primoroso de Allan Kardec. Lorena. Pois é, o Espiritismo, ele vem na época predita por Jesus, né? Nós podemos voltar um pouquinho, inclusive, no próprio modo como Jesus prometeu o Consolador. Ele estava próximo a ir embora quando os apóstolos, muito preocupados, né? E Jesus, vendo a angústia deles, diz a eles que ele pediria ao Pai, e o Pai mandaria outro Consolador. E vem a doutrina espírita justamente com as características que Jesus colocou, que seria o conhecimento daquilo que ele já tinha passado, reviver aquilo que ele já tinha passado, e também acrescentar mais coisas, né? Consolando. Mas veja que interessante, esse falar daquilo que Jesus tinha falado. O que Jesus falava em parábolas e alegorias. Alguma coisa ficou por trás do véu. Jesus não disse tudo. Então, a doutrina espírita, ela tem a chave mestra que esclarece aquilo que Jesus ensinou e acrescenta mais ainda. Ela fala da nossa imortalidade, da imortalidade do espírito. Ela chama os homens à observância da lei. E ela também ensina todas as coisas. E o Espiritismo vem abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos. Fala sem as figuras e sem as alegorias. Na realidade, levanta um véu intencionalmente colocado sobre certos mistérios. E traz a consolação suprema e atribui causas justas e útil ao nosso sofrimento. Então, nessa chave mestra que a doutrina espírita tem, ela nos consola e nos esclarece. Ela vem dizer a todos nós que somos espíritos eternos, que Deus não poderia ter criado nada sem utilidade, principalmente o homem. Ela vem dizer também
que há várias moradas na casa do Pai. Fala da pluralidade das existências, isto é, da reencarnação, que sem a reencarnação nós não podemos responder a muitas questões da nossa existência, muito menos pelas vicissitudes, pela dor e pelo sofrimento que a criatura humana passa. Ela vem nos dizer também que nós temos uma possibilidade, vamos assim dizer, de comunicação com os espíritos. Isto é, fala da mediunidade, desse intercâmbio que existe entre o plano físico e o plano espiritual. Na realidade, ela vem dizer que a morte não existe, que o que existe é vida, vida, sempre vida, numa continuidade, numa sequência evolutiva. E sem a reencarnação, nós não conseguimos responder absolutamente nada, praticamente, sobre tudo aquilo que nos envolve. Então, sim, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. E veja, desde 18 de abril de 1857, raiou para a humanidade a Era do Espírito, aonde nós começamos a adquirir esperanças, porque muitas vezes nós não entendemos o porquê do sofrimento, o porquê da dor, mesmo nas bem-aventuranças que Jesus coloca, é difícil para nós entender o porquê que ele diz que somos bem-aventurados se sofremos. E aí depois, com a doutrina espírita, nós viemos conseguindo respostas, porque Jesus fala no verbo terão, né? Ou serão consolados. Sim, ele fala na vida eterna. E quando ele falava muitas vezes, Jesus, não ficava muito claro, mas a doutrina espírita dá essa clareza para todos nós. Então eu vejo na doutrina espírita a nossa maior o nosso maior objetivo para nós estudarmos, aprendermos e para nós podermos entender, enquanto espíritos eternos, que estamos numa escola e não aqui colocados para sofrimento, para dor. Que nós temos um objetivo de vida, que tudo aquilo que nós estamos vivenciando tem uma razão de ser. Por isso, essa esperança que nós sempre temos nas coisas que nós estamos aprendendo dentro da doutrina espírita, na nossa vivência. E a certeza de que, ao sairmos daqui, há um mundo nos esperando. A continuidade, a nossa verdadeira casa. E, além de tudo, nós temos depois várias formas de nos esclarecermos a respeito da continuidade da vida, justamente proporcionados por esse Consolador. Quando nós temos, através da psicografia de outros médiuns veneráveis, a sequência ou então as colocações dos espíritos que nos alertam a respeito de como temos que proceder, como temos que viver essas experiências, aceitando, trabalhando sempre para a edificação do espírito. Acredito, então, que quando a gente tem essa certeza, não tem mais por que duvidar de que nós estamos aqui para sermos educados e para voltar para casa, como no dizer de Jesus, né? Livre de qualquer mancha, livre de qualquer débito, depois de nós termos pago todas as nossas dívidas. E a doutrina espírita nos ajuda. Nós não somos mais os mesmos depois que aprendemos com a doutrina que nós somos filhos de Deus, que precisamos nos melhorar, que precisamos fazer um trabalho de renovação de nós mesmos, a reforma íntima. Isso tudo nós aprendemos com a nossa querida e amada doutrina espírita. A doutrina espírita, sua moral é a moral cristã, pois fortalece o cristianismo em nós, esclarecendo-nos do que somos, de onde veio
e o que estamos fazendo na Terra, porque sofremos e a nossa destinação futura. É isso, Lorena? Sim, na realidade, como nós falamos há pouco, a reencarnação nos diz, né, que nos fala a respeito das várias experiências que o nosso espírito tem. Então, muitas vezes, quando nós hoje nos questionamos, de onde é que nós viemos? Aí a gente veio do mundo espiritual, através de uma reencarnação, com um corpo feito só para nós, né? Cada um tem o seu corpo que ele vai habitar. É como se fosse uma veste que o nosso espírito usa, para que a gente possa experienciar situações novas e que foram essas experiências que muitas vezes são expiações e são provas, elas são da nossa alçada. Então, nós assumimos a responsabilidade dos nossos atos. Nós assumimos a postura de alguém que se reconhece um devedor e que precisa fazer um trabalho de renovação para poder galgar alguma outra, um outro padrão vibratório capaz de dar uma felicidade maior. Então, eu de onde vim? O que eu faço aqui? E o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma renovação de mim mesma. Nós fizemos uma caminhada, uma jornada lá atrás, no passado, que exige de nós hoje uma reparação, e a partir do momento que reparo de uma forma saudável, aceitando as dores, os sofrimentos, as vicissitudes num todo, eu estou de acordo com aquele tratado que eu assinei no mundo espiritual quando vim para cá para refazer essa jornada equivocada. Para onde é que eu vou? Bem, eu vou para um lugar de acordo com aquela vibração que eu tenho. Seja lá nas zonas umbralinas, como a nossa doutrina explica, seja nos hospitais, nas colônias do mundo espiritual. Há em nós um objetivo maior. Nós não somos daqui, nós estamos aqui vivenciando uma experiência, mas nós somos do mundo espiritual. Então, a doutrina espírita nos faz abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos nesse sentido. E nós que professamos essa doutrina, nós somos extremamente felizes, porque a gente já sabe que Deus é justo, bom e misericordioso, que Ele dá a cada um de acordo com a sua semeadura, que Ele também tem várias moradas aonde nós que podemos ser instalados nesta morada. Nós estamos no planeta Terra. O planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Existem planetas mais inferiores do que a Terra? Existe. E existem outros melhores? Outros melhores, que é esse o nosso objetivo, é chegar a esses mundos melhores, aonde o espírito vai ficar mais próximo da sua beleza, da sua libertação como espírito inferior. Então, o nosso objetivo é justamente alcançar essas moradas. E uma coisa muito, muito importante que nós temos que lembrar, que nós temos também uma fé raciocinada, uma fé que é inabalável e que somente ela pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, nós somos espíritos que temos essa vantagem em termos assim de conhecimento, porque nós já conhecemos muito mais, quanto mais te for dado, mais te será cobrado. Então, nesse sentido, a doutrina espírita é sim o nosso consolador. Com a prova da sobrevivência da alma e das suas relações com o plano físico, cabe, portanto, ao Espiritismo a importante tarefa de consolidar no coração do homem a certeza da imortalidade. Agradecemos a contribuição da nossa irmã Lorena e passamos a ouvir as suas considerações finais. Eu sempre digo, abençoado foi o dia que entrei na casa espírita, aonde eu consegui, através dessa consoladora doutrina,
mudar muitos pensamentos, muitas atitudes e reconhecer a grandeza de nosso Pai. E espero que esse programa, não só nesse ponto que foi tocado, mas em vários outros, possa alcançar todos os lares e despertar as criaturas para uma vida melhor, plena, uma vida voltada para o Espírito Eterno. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe a todos. E obrigada pela oportunidade. Agradecemos também imensamente aos nossos irmãos que nos prestigiam, colaborando com a doutrina espírita. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo domingo, às 21 horas, com o programa Palavras Consoladoras.